Olá, pessoal! Hoje mais um podcast Chama Que É Show, e esse podcast hoje está muito especial porque estou gravando diretamente aqui da Flórida, Orlando, com uma pessoa extraordinária, um cara que dá aí muitas orientações sobre negócios, e esse nosso bate-papo hoje, que a sua história vale ouro, vai ser assim bombástico. Eu tenho certeza que vai ter muita dica especial para você. Então, nos curte, compartilha esse podcast e vem com a gente, Chama Que É Show. Quero convidar para começar a contar a sua história, que, como eu sempre falo, toda história vale ouro. E a história dele, nada menos que qualquer outra história, uma história que vale ouro, porque ele está aqui na América, um cara de sucesso que é o Danilo. Danilo, muito prazer nesse podcast, você é muito bem-vindo, estou muito feliz por esse acolhimento. Quando você chega nos Estados Unidos, você às vezes fica, e aí? E aí você é acolhida, que esse cara que é meu sócio de negócios do Fire Club, a gente está sempre conectado, compartilhando várias coisas, e eu gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público. Obrigado, Rô. Primeiramente, um privilégio estar aqui compartilhando essa energia com você. No Chama Que É Show. Tava ansioso para poder participar desse episódio. E graças a Deus você conseguiu estar aqui em Orlando, a gente poder gravar esse primeiro episódio internacional. Primeiro internacional, a gente nunca esquece. Isso aí. Bom, pessoal, meu nome é Danilo Aquino, tenho 34 anos, resido aqui nos Estados Unidos, na cidade de Orlando, há 11 anos. Atuo no mercado imobiliário comercial aqui também, sou business broker, habilitado para fazer a transação, né, a compra, venda e fusão de empresas aqui também. E eu possuo também meu próprio ecossistema de atendimento dos meus clientes, no que diz respeito à parte contábil e migratória, né, jurídica e compliance também, que está relacionado com essa parte de negócios que a gente entrega para esses clientes, desde clientes que querem trazer novas marcas para os Estados Unidos, implementar operações aqui, projetos, e está relacionado com toda esse ecossistema, esse ambiente de desenvolvimento de empresas e processos aqui. Nossa, como é incrível, né? A gente saber, ele saiu lá do Brasil como publicitário e veio aí, trabalhar, conhecer o mundo, e a gente entende, né? Que como, às vezes, você não planeja algo e as coisas vão acontecendo quando você tem um trabalho de dedicação que faz diferença, porque eu tenho certeza, Danilo, que você é uma pessoa que você entrega um excelente trabalho, e isso faz toda a diferença. E você fazem 11 anos que mora aqui nos Estados Unidos. E é sonho de muitas pessoas. Muitas pessoas sonham em vir morar aqui e às vezes acham que esse sonho está muito longe. E eu sempre falo que se você pode sonhar, você pode realizar. E aí, conta um pouquinho, quem é esse Danilo? Ele falou assim, 34 anos, já mora aqui há 11 anos, o cara vive numa vida super boa, malha todo dia, se dedica, ele arruma tempo, gente, pra muita coisa, porque a gente sempre fala que nos Estados Unidos o pessoal trabalha mesmo, tem esse negócio de trabalhar 44 horas por semana, o negócio muda toda a rotina. E como foi pra você essa experiência de você morava lá no Brasil, trabalhava como publicitário, tem um pai contador, que, gente, a gente nunca pode esquecer, né? Porque eu falo que a contabilidade, ela abre portas para muitas coisas, para muitos negócios, porque toda empresa, ele precisa de um profissional da contabilidade. E aí, como que foi? Como foi a infância? Como foi sua vida jovem, até você chegar aí? Conta aí para esse pessoal, que eu tenho certeza que tá curioso, hein? Porque quando fala assim, fui morar nos Estados Unidos, todo mundo quer saber como o cara conseguiu, pô. Nossa, é muito louca essa história, realmente, porque até voltando lá atrás, né? Eu nasci, meu pai já era contador. O CRC do meu pai é de 82, né? Eu sou de 90, então meu pai já atuava há 8 anos na contabilidade quando eu nasci. A minha infância inteira já é lembranças de circulando dentro do escritório de contabilidade. Meu pai teve uma operação grande, ele era especializado em agências de publicidade, as maiores do Brasil ele atendia. E a gente, uma família, né, com meu pai provia pra gente também, foi uma infância muito legal, assim, a gente não, graças ao meu pai e minha mãe também, a gente não passou nenhuma dificuldade, foi nesse sentido. Ele é dedicado muito aos estudos, então a minha infância e adolescência foi sempre focada em fazer um curso, aprender algo diferente. Eu tenho de formações, até a minha carreira e as minhas formações são meio diversas. Eu sou formado em nutrição também, antes de eu me formar em publicidade. E isso foi evoluindo, né? Na minha carreira profissional mesmo, já no Brasil, antes de vir para cá. Eu trabalhava na indústria de comunicação visual no Brasil, focado em franquias. A gente fazia
toda a parte das redes de Spoleto, Domino's, Mania de Churrasco, Brasil inteiro. Que legal. Então isso é um foco até hoje, meu ex-chefe, meu amigo, fico na casa dele quando eu vou pro Brasil, e é um prazer também ter essas lembranças. E nesse momento foi quando eu me formei, né, no ano de 2012, né, minha formatura foi em dezembro de 2012, eu estava naquele momento, também era atleta amador, né, fazia triatlon, e eu tinha uma... Cara, arrepia, viu? Fortalece CPF todo dia esse aqui, gente. E eu tinha essa vontade, falei, eu quero abrir uma agência de marketing esportivo. E meu irmão já tinha morado nos Estados Unidos por 4 anos e meio e tudo, e eu falei assim, eu vou para os Estados Unidos, vou fazer essa ponte por lá. Eu tinha vindo para cá em 2011 a trabalho por essa empresa que eu atuava. Legal. Então eu senti o gostinho e falei, nossa, que lugar maravilhoso de ficar. E você vem aqui uma vez, você fica já com essa vontade de voltar sempre. E aí eu consegui, né, no começo, na verdade, de 2013, preparar tudo, tive que pedir demissão da empresa que eu trabalhava para viver esse projeto, esse sonho. E eu cheguei aqui em março de 2013. E a minha história de imigração, assim, apesar dessas dificuldades, ela é um pouco atípica, porque eu vim, né, minha esposa, na minha época era namorada, nós viemos juntos, porque o propósito era, nós víamos juntos, ela passava um mês, voltava pro Brasil, e eu ficava aqui mais 5 meses, completaria os 6 meses da permanência que a gente pode, e voltaria com dinheiro, né, cheio de dólar, que era aquela cabeça, né, cheio de dólar. Vou voltar pro Brasil, monto minha agência, vou falar inglês e tá tudo certo. E logo no início eu fui atuar dentro da mesma indústria que eu era do Brasil, porque por causa dos relacionamentos do meu irmão, eu conhecia outras pessoas aqui já desde que eu cheguei. Legal. Então eu fui atuar nessa mesma indústria aqui e de cara, no primeiro mês trabalhando aqui nos Estados Unidos, eu conheci o chefe que eu tive, né, por esses 8 anos que eu trabalhei profissionalmente aqui, dono de uma corporação, uma holding, na época que ela já estava formada de 3 empresas, era da indústria do varejo. Eu comecei a prestar serviço para ele nas horas extras que eu tinha de trabalho, e ele gostou do que eu fazia e gostou horas extras de trabalho. Exato, fica a dica. Quando a gente fala em trabalho, que o trabalho devolve, mas para que o trabalho devolva, você precisa ter uma dedicação, né? Você precisa, Danilo falou uma coisa super importante. Ele buscou conhecimento. Então ele buscou conhecimento, estudou, foi buscar informação, veio para cá. Nas horas extras, ele começou a entregar aquilo que ele já tinha habilidade para fazer. Então, qual é a sua habilidade? O que você busca para que você realmente vai trilhando seus sonhos conforme aquilo que você tem maior habilidade? Importante. Exatamente. Então, assim, foi muita garra e dedicação. Era uma fase, assim, que não existia não. O meu vocabulário não tinha a palavra não. Você pode fazer isso? Posso. Você sabe fazer isso? Não sei, mas eu vou aprender e faço. Pode vir no domingo? Posso. Então, assim, foi um conjunto de situações e atitudes que me levaram, hoje eu entendo, né, ele a me propor, falou assim, gostei do que você faz, do seu conhecimento, da sua maneira de trabalhar, você não quer ficar aqui? Eu ofereço para você o visto de trabalho. E foi um choque para mim, porque não fazia parte do meu plano, eu nem coloquei aquilo na equação. Aí a primeira coisa que eu falei foi, olha, eu tenho minha namorada, tá no Brasil. Não, traz ela também. Vendo, gente, como todo jovenzinho pensa o quê? Minha namoradinha, né? Não vou poder vir pra cá e deixar ela pra trás, né? Pois é, isso foi no segundo mês que eu tava aqui. E aí foi aquela reviravolta e eu, meu Deus, e agora? Falar pros meus pais também, 23 anos. Aí falei pra todo mundo, voltei pro Brasil, trouxe a minha esposa, vendemos tudo, ela pediu demissão também. Chegamos aqui novamente em setembro de 2023. E começamos a nossa... 2013, né? 2013, perdão. Trilhar essa história aí. E eu fiquei 8 anos dentro dessa corporação. Por isso que eu falo que a minha história é atípica. A história do imigrante, geralmente, é aquele negócio, né? Pulando de galho em galho, trabalhou em 30 empresas diferentes. A minha não foi assim, mas eu fiz muita coisa diferente dentro do mesmo trabalho. Entendi. A holding cresceu de 3 empresas para 16 empresas. A gente atuava no varejo, na parte de importação, a gente tinha a marca própria, a gente tinha toda a parte de desenvolvimento de produto, linha cosmética, puericultura, era focado na parte de bebês. A maior operação da holding era uma empresa de bebês. Eu fazia toda a gestão de projetos, eu era executivo de desenvolvimento, então toda a parte de implementação de novos projetos, captação do exterior, toda essa parte eu fiz.
E a gente chegou a ter até um braço de aviação executiva dentro da empresa, então eu cheguei até a comprar e vender aeronaves dentro da empresa. Chata. E era uma coisa que eu também gosto, então foi uma realização pessoal minha. E isso me capacitou assim de um jeito, com uma base, né, essa questão multissetorial, me deixou formado para o mercado com um conhecimento que poucas pessoas tinham, porque para mim foi uma faculdade fora do que eu realmente estudei, e foi tudo baseado na minha dedicação e na minha mentalidade de estar disposto a fazer mais. O que hoje o pessoal fala de over-delivery, eu fazia isso e nem sabia. É isso aí. O over-delivery já existia desde aquela época, de estar disponível, de cuidar do que era da empresa como se fosse meu, sabe? A dedicação, e hoje eu colho os frutos disso tudo. Meu filho nascido aqui, então eu tenho um filho americano já, 2016 ele nasceu. A gente vive hoje todo o fruto dessa dedicação, desse sacrifício que a gente passou aqui. Porque você tomou uma decisão de fazer o melhor, de se dedicar e entregar cada vez mais aquilo que você poderia buscar de informação. E às vezes as pessoas reclamam, falam que as coisas não dão certo, mas elas não param para pensar. Eu costumo falar até, Danilo, que é o seguinte, que quando as coisas não dão certo, o único culpado é você mesmo. Por quê? Porque será que você realmente está dando 100% de si próprio? Será? Porque às vezes a pessoa fica, não, porque eu quero, ou fica comparando, né? Porque a gente fala quem compara para e quem admira mira, e a pessoa não se dedica o suficiente para poder alcançar aquilo que ela sonha. Então, assim, se a pessoa está buscando algo diferente e ela está com uma oportunidade, o que acontece? Você teve uma oportunidade que você poderia falar não, você aceitou, você disse sim, você viu que isso poderia te trazer até grandes desafios, mas você estava pronto para poder enfrentar esses desafios e colher o fruto que você falou agora. Estou colhendo o fruto hoje. Então, é muito importante o ser humano, né, se autoconhecer e entender que ele pode ir muito mais além, porque às vezes o novo assusta, né? Quando você fala, poxa, inovação, o que eu vou fazer agora? Como vai ser isso? E às vezes você tem que parar, refletir e enfrentar. Porque para você poder enfrentar, você precisa ter a palavra coragem. Você precisa ter coragem para isso. E quando você tem coragem, eu tenho certeza que as coisas acontecem de forma diferente. E humildade, né? Também isso influencia muito, falando do imigrante. A gente vê muita gente aqui, né? A gente tem advogado, arquiteto, engenheiro. Eu cheguei aqui com o título de publicitário formado, mas o meu primeiro trabalho dentro dessa corporação foi montar mesa de escritório. Eu não fui contratado lá para montar uma campanha de marketing, nada. Eu cheguei lá e falei assim, ó, tem esse monte de mesa aqui que a gente está expandindo o escritório e a gente precisa montar. Você tem tempo disponível? Eu falei, tenho, eu monto. É isso aí. E olha onde aquilo me trouxe, entendeu? Que me entregou toda aquela disponibilidade, essa mentalidade de aproveitar as oportunidades e não criar limitações na minha cabeça. Porque se eu achasse naquele momento que não, eu sou bom demais para montar a mesa, talvez eu estaria até agora lá esperando a oportunidade que eu acho que meu diploma teria me concedido. Então, essa mentalidade aí é o que eu vejo que é um fator determinante da prosperidade da maior parte dos imigrantes que estão aqui hoje, com uma vida mais estabilizada, com prosperidade, com sucesso, porque lá atrás eles não se limitaram, não tiveram essas barreiras, né, do ego também, do que você vai fazer. Então, assim, se a gente for sentar aqui para falar dessas histórias, você tem terrível. Dias. Não, mas é verdade, porque as pessoas às vezes elas querem resultado, mas não querem o processo para ter resultado. Então as pessoas querem correr, vai fazer. Não, eu acho que é importante. E eu vejo até que você é muito jovem, inclusive, porque hoje a gente tem uma geração que é tudo para ontem, né? Você vê que hoje as pessoas querem para ontem, às vezes não para poder refletir e ver o quanto é importante você servir, quanto é importante você entregar algo que vai devolver para você de alguma forma, porque você não precisa pedir nada quando você entrega um bom trabalho. Então, eu fico até feliz, eu fico muito feliz de saber que tem uma pessoa que ela começou ali arrumando uma cadeira ou fazendo um café, até como diz o Walt Disney, né? Então, ele queria um parque limpo, não era essa a história? Eu quero fazer, eu estou junto. E quando a gente está junto com as pessoas, não está trabalhando
pra gente, mas sim junto, trabalhamos em equipe, fazendo com que as coisas aconteçam, eu acho que o resultado ele vem mesmo. E você, Danilo, hoje faz aí um monte... Gente, ele faz tanta coisa aqui, que olha, eu vou te contar uma história. Eu falo assim, ó, precisa... Agora já tá assim, ó, olha como a mentalidade muda, porque é meu sócio, e aí tudo que a gente vê relacionada ao exterior, quem vem na nossa mente? Danilo. Então, olha, sem perceber, sem você planejar, hoje você acaba sendo uma referência para nós, dentro até do nosso grupo, para poder pedir informação, para ajudar. E você, Danilo, você tem um diferencial. Você está sempre pronto a ajudar as pessoas. Então, eu acho que indiferente de qualquer coisa, o dinheiro ele vem, ele acontece, mas quando você está próximo e você entrega alguma coisa, você já traz para o outro, já tem esse diferencial. Como é para você isso? Como você se sente sendo essa pessoa aqui que apoia e que ajuda muitas pessoas aí no que você tem de trabalho? Para mim é muito gratificante esse ato, né, essa disponibilidade em servir as pessoas também está muito relacionada na minha mentalidade a honrar a quem me honra também, sabe, sem aquele interesse colateral que às vezes, sabe, prejudica tantos relacionamentos profissionais, que é tudo por dinheiro, tudo tem um interesse por trás, você não quer ver a prosperidade de ninguém, você não está feliz de ver o crescimento do outro. Então assim, tem gente que qualquer informação que você quer, não, mas é uma consulta, é uma taxa, é isso, é aquilo. Olha, eu acho que esse tipo de conhecimento, ele pode ser contribuído, pode ser repassado, né, com o propósito só do bem do próximo também, desse seu parceiro, desse seu amigo, né? Então assim, eu de verdade, eu não meço esforços para ajudar quem está dentro do meu círculo, sabe, a minha curiosidade também me proporciona trazer conteúdo para essas pessoas, foi inclusive parte do meu crescimento, foi simplesmente também não me bloquear de assuntos que eu não tinha domínio, mas sim ser o elemento de busca das respostas que quem me procurava não tinha. É isso aí. Então, hoje a pessoa fala assim, você sabe tal coisa? Não sei, e se limita a isso. Mas, poxa, as pessoas não dão aquele que a gente chama de extra mile. Você não vai um pouquinho à frente e fala assim, mas olha, mas eu posso buscar para você, sabe? Criar uma conveniência em cima de algo, criar um valor agregado, sabe? Hoje, você não pode se limitar ao que você opera. Então, assim, essa que a gente chama de umbrella, né? Esse guarda-chuva de operações e conhecimento que você tem, eu acho que é extremamente valioso. Sim. Conhecimento pra gente é algo que acho que nunca faz mal. Nunca faz mal. Entendeu? É você buscar do que você precisa, tá antenado com as coisas do mundo também. Você não ser uma pessoa alienada ao que está acontecendo. Eu moro aqui, mas eu não sei o que acontece no Brasil. Poxa, 80% dos meus clientes são investidores, são pessoas empreendendo, trazendo capital para os Estados Unidos. Como é que eu vou falar de igual para igual com uma pessoa se não sei a realidade que ele está vivendo no país dele, que é o meu país de origem também? Sim. Fica totalmente discrepante, sem propósito, não tem muita lógica eu ser brasileiro e também querer falar que eu não sei o que acontece no meu país de origem. Sim. Então isso faz parte também do meu dia a dia, buscar essas informações, me conectar com pessoas. O motivo da gente estar junto lá no Fire Club, Sim. eu viajo ida e volta para o Brasil, são 14 mil quilômetros para eu poder participar dos eventos que eu participo e me relacionar com profissionais que têm a mesma mentalidade que a minha aqui. E muda o jogo, né? Exatamente. Muda o jogo. Totalmente. Porque vê como que você, toda vez que você está com a gente, você agrega informação, a gente agrega informação para você. E hoje a gente está aqui, ó, numa oportunidade, falando de negócio, Exatamente. Muitas coisas acontecendo, porque a gente gerou um network que traz grandes resultados. Não é simplesmente uma galera do oba-oba. Nós somos divertidos, mas nós trazemos muita responsabilidade para tudo que a gente entrega e a gente faz com que as coisas aconteçam. Então eu falo que essa conexão de resultado faz toda a diferença, porque você está sempre lá no Brasil buscando conhecimento, sabendo, a gente está falando de reforma tributária, o Danilo está sabendo. A gente está falando que está mudando lá, o Danilo está sabendo. Você está sempre conectado. E aí eu vejo que quando você atende os clientes, você já tem uma habilidade diferente. Mas por quê? Porque você está sempre buscando conhecimento, você está sempre arrepiando, e isso é legal. E eu acho que é até uma dica, né, para quem está nos assistindo, de não ficar limitado a um ambiente, porque a experiência muda a frequência. E quando você muda o ambiente, está com pessoas que estão com a mesma mentalidade, o resultado fica muito melhor, não é? Exato.
E o conhecimento, na minha opinião, é um ativo ilimitado. Você pode ter ele o quanto você quiser, só depende de você. Você mesmo criar suas próprias barreiras quando a gente está falando de conhecimento. Então, assim, essa frequência que a gente alinha, lá que você falou, né? A gente tem muito boa, mas é a nossa frase, né? Não é porque é sério precisa ser chato. Exatamente. Então, assim, a gente vai para trabalhar, para se capacitar, para expandir nossa mentalidade profissional, nosso conhecimento, mas a gente curte, a gente se relaciona, a gente expande também todo o nosso relacionamento e a gente cria essas relações genuínas de trabalho, onde você tem confiança de me chamar para poder representar o seu nome da sua empresa através de um conhecimento, de um conteúdo internacional, porque a gente não é só uma ligação, a gente está ali junto, você sabe a minha essência, eu sei a sua essência, entendeu? E a gente consegue trabalhar, e esses ambientes fora dos escritórios é onde a gente realmente vê quem é quem. Sim, é isso mesmo, que quando você se relaciona, você conhece de verdade as pessoas, você sabe aonde você está e com quem você realmente pode contar. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu com o Danilo, gente, ele é um cara assim, eu já me diverti muito, que eu virei a pilota de fuga dele no Brasil. Isso é mesmo, né? A pilota oficial. E assim, poxa, tô indo pro evento, e aí, quem me dá carona? Opa, vamos comigo. Então, foi divertido. Só que assim, nesse período do carro, quanta de informação que a gente conversou, que a gente alinhou, que a gente está aí fazendo grandes parcerias, e eu tenho certeza que o resultado é positivo. Então você, que às vezes não tem um grupo de mentores, de pessoas que te ajuda a você alcançar o seu sonho, você está perdendo tempo, porque você precisa estar se relacionando com outras pessoas. Danilo, outra coisa, aí você tem a Débora, que é uma linda, maravilhosa, já vou mandar um beijo pra ela, e pro nosso maravilhoso seu filho, que é uma graça, gente, ele malha com o pai todo dia, fala inglês e português daquele top, né, porque... Ele tá aprendendo japonês também. Nossa, né? O menino é fera, eu fico imaginando na hora com o Enzo, né, na hora com o Lorenzo, tiver jovenzinho aí, como que vai ser? Porque ele é super companheiro, né? Ele é totalmente antenado com as coisas que eu faço, eu não limito ele de nada. Ele entende dos negócios, ele sabe o propósito dos clubes, ele sabe o propósito das viagens, ele vai comigo visitar cliente ou fazer coisas, ele entende o que está acontecendo, a dinâmica das coisas. E é muito legal ver como ele absorve esse ambiente e isso faz ele crescer também. Mesmo que ele é uma criança, ele vive as brincadeiras dele, o ambiente dele dos amiguinhos, de brincar, mas ele sabe muito bem o que está acontecendo em volta, porque a gente está participando ele de tudo, ele é o meu filho único. Então, assim, é um dever, né? Acho que é o trabalho mais difícil do mundo, né? Ser pai, né? Ser mãe também. Então, assim, eu e minha esposa, nossa, é o nosso full time, assim, job, pra gente poder realmente desenvolver isso e trazer ele também para esse ambiente, ele curtir com a gente, crescer e tá principalmente junto com pessoas que têm a mesma mentalidade que o pai e a mãe tem. Isso aí. Isso faz toda a diferença. E aí, você, até falando, né, nisso, você até comentou comigo, não, eu tenho aí o meu chefe principal, né, que é meu filho, porque ele vendo o que você está fazendo para que você realmente leve para casa aquilo que eu falo isso muito aqui no podcast, que às vezes as pessoas falam, hoje está difícil, as crianças estão crescendo com uma situação mais complicada, tal, e eu não vejo dessa forma. Eu vejo que os pais não querem se dedicar o tempo que precisa se dedicar aos filhos e ser espelho para esses filhos, trazer eles para poder viver o mundo que você está vivendo. Porque se você fala que trabalho é bom e você chega em casa reclamando do trabalho, como que ele vai entender que o trabalho é bom? Como que ele vai entender que você viaja várias vezes para o Brasil para buscar conhecimento se você não chega em casa compartilhando com ele tudo o que você viveu de experiência para que ele queira fazer isso também? Então, e aí você é uma pessoa jovem, você era uma pessoa, né, você é uma pessoa jovem hoje e você já está com essa mentalidade. Por quê? Porque você está inserido em ambientes de pessoas que agem como você age, valorizando família, respeito, seriedade, ensinando para os filhos o caminho realmente que deve andar, mas andando com os filhos, para poder dizer o quanto é importante. Educando eu acho pelo exemplo, né? Exatamente, eu acho que isso muda todo o jogo. Então, assim, às vezes a gente fala, sua história vale ouro, mas peraí, sua história vale ouro. E o que você está oferecendo para o outro, que o outro pode falar, nossa, você me deixou um legado que faz a diferença. Então, eu acho que quando a gente fala na palavra família, ela tem um valor muito grande e traz toda a diferença.
Então a gente vê você malhando todo dia com ele, a gente curte lá no Brasil, a gente fala, poxa lá, olha lá o Danilo tá lá de novo e ele tá com você, e ter essa conexão. A sua esposa trabalhando com você, respeitando o que você faz, você respeitando ela, e os dois juntos construindo aí um futuro brilhante. Então valeu a pena quando vocês falaram sim lá. E aí vamos falar de negócio, gente. Empreendedorismo, desafios. E aí, conta pra gente aí, pro pessoal, quais são os principais desafios que os empreendedores têm? Quando o pessoal sai do Brasil, vem pra cá, o que você pode ajudar? Conta aí pra nós, que a gente tá, assim, super curiosa. Até eu, tá, gente? Porque depois eu fico assistindo os podcasts e vou acrescentando pra minha vida tudo aquilo que eu ouço no meu podcast também. Porque muda o jogo, né? A minha atuação, ela é muito voltada à aceleração de processos pros clientes. Acelera agora, galera! Porque você imagina, você viveu 20, 30, 40 anos no Brasil, você acha que o Brasil é tudo que existe, você tá viciado nos processos brasileiros de empreender, e de repente você acha que porque deu certo no Brasil, vai dar certo nos Estados Unidos. Então, a minha atuação e minha história aqui me provou diversas vezes que essa narrativa, ela só resulta em fracasso. A gente tem grandes marcas brasileiras, inclusive, que tentaram seguir o processo aqui dessa forma e falharam. Então, assim, a minha atuação, ela busca regionalizar para o meu cliente o conteúdo, a operação, legislação, para o que ele quer de fato operar aqui. Então, assim, as pessoas chegam... Primeiro choque dos brasileiros, que é o que brilha os olhos. Não existe lei trabalhista aqui. Não tem, o vínculo trabalhista aqui não é igual. A carga tributária é simplesmente simplificada. Você não tem guias de recolhimento mensais, é muito mais simples, a alíquota é única. O imposto de renda é extremamente mais simplificado pelo lucro real. Então, assim, quando eu começo a traduzir isso para o meu cliente, ele começa a ver o valor do meu trabalho. Secundariamente a isso, eu trago uma rede de relacionamentos validada de mais de 11 anos vivendo nos Estados Unidos. Pessoas que eu fiz transações de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de dólares e que eles me ajudaram de ponta a ponta a resolver aquilo. Sim. Não é uma pessoa que você achou no Facebook, num anúncio, e você quer contratar para salvar você de um problema burocrático. Essencialmente o que eu vendo é relacionamento e conhecimento. Consultoria, que é uma dessas vertentes de atuação, está simplesmente voltado a isso, entendeu? É pegar, mastigar aquilo para o cliente e devolver para ele desembaraçado, né? Sim. Olha, não é assim que funciona aqui. Muita gente chega, a minha atuação como business broker me coloca em contato com diversos segmentos. Parte de alimentação, parte de serviços, automotivo. As pessoas, primeira coisa que elas falam assim, olha, eu faço tal coisa no Brasil, eu queria saber como é fazer aí. E o jogo aqui muda tudo. Você tem que traduzir, de onde você compra, qual que é o padrão, como é que é o estilo de relacionamento com fornecedores, como é que é o padrão de faturamento, como é que a indústria gira, como é que você busca o seu cliente, como é que você mapeia o seu cliente, entendeu? Então essa assessoria do meu trabalho engloba tudo isso. E como eu faço a parte do imobiliário comercial e negócios, eu caso todos os interesses do meu cliente. Se você está trazendo um negócio, você vai fazer a implementação, a gente vai planejar toda a parte de legislação, tributário, business plan. De algum momento você vai precisar de um ponto físico. É sempre implícito que o ponto físico está associado com o negócio. Sim. A gente faz a captação do ponto físico, é um processo linear. A minha atuação, ela visa muito fazer um atendimento linear do meu cliente, para que ele não precise ficar soltando ele, para ele se perder em algo que eu não tenha domínio ou que eu não possa assessorar ele. Legal. E a última ponta dessa minha linha foi colocar dentro do meu ecossistema a operação contábil. Sim. Porque eu chegava, meu cliente fazia tudo isso comigo, coisas básicas, abrir uma empresa, tirar o CNPJ americano, né, que é o Federal ID Number, tirar o seu Tax ID, que é o seu CPF estrangeiro. E aí, muita gente aqui, por causa da passividade que assume-se aqui, libera você e fala, você precisa fazer isso. Não te fala com quem, te direciona. Quem é um profissional qualificado, ou que eles confiam, porque todo mundo quer ser isentão. Não, olha, eu não posso comprometer meu nome. E por um momento eu quase fui essa pessoa. É sempre assim, vou te dar 3 nomes, você escolhe o que você quer. Entendi. Porque assim, eu quero ser isento. Eu peguei e cortei isso. Falei assim, se é para eu estar no jogo, para ter qualidade de atendimento,
eu vou me responsabilizar de ponta a ponta. Sim, legal. E nisso eu entrego para esse cliente todos os processos de uma maneira que eu tenha como controlar a entrega e a qualidade de atendimento. Legal. Porque uma das coisas que eu precisei mapear e entender logo, meu cliente é um ticket muito alto. Sim. Então eu tenho operações de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de dólares. Como é que eu pego um cliente que está fazendo um ticket de 5 milhões de dólares comigo e eu comprometo a reputação da minha empresa, da minha atuação, botando ele no mercado para ele fazer um ticket de abrir uma empresa por 1.000, 1.500 dólares. Sim. E eu não tenho capacidade de auxiliar o meu cliente para um processo de 1.500 dólares, sendo que eu consigo entregar um de 5 milhões para ele. Sim. Então, para mim, não fazia sentido isso. E eu não tive medo de trazer essa responsabilidade para dentro da minha operação. Legal. E poder estar falando com o meu cliente sempre, ter controle do conteúdo, dos documentos, poder entregar para ele o melhor. E, mais importante de tudo, foi a parte de atendimento focado em entrega. Tá? E essa parte de servir, mas servir com qualidade, com educação, com respeito e com comprometimento. Personalizado, porque, personalizado. Esses tipos de clientes vêm do Brasil, eles têm relacionamento private no banco dele, tá? Então ele é um cliente personalité, ele é um cliente prime, ele é um cliente Van Gogh, Sim. onde ele tem gerente dedicado da conta dele, ele tem agência própria para a operação dele. Ele chega aqui, isso não vale mais nada. Nada. Você vai no banco, você vai esperar na fila igual todo mundo, você vai ter que agendar, mal e mal às vezes você consegue encontrar um gerente, não existe gerente designado de conta aqui, você não tem nem agência designada na sua conta. E o que eu mais escuto dos meus clientes é a frustração, e perdoe a palavra, mas eles falam que eles se sentem tratados igual lixo. E eu acho que isso não é uma questão de padrão americano, mas você tem que saber onde você tem que ir. Então, sim, quando eu falo para meus clientes que existe relacionamento private nos Estados Unidos, eles se chocam. Como? Mas ninguém nunca me falou. Aí você não perguntou para a pessoa certa. Peraí que eu vou te ajudar. É onde você vai fazer a consultoria do seu trabalho. Então, eu conecto esses clientes com profissionais da indústria bancária que vão atender ele por WhatsApp, que é a maior ânsia do brasileiro. Tem alguém para ligar, para chamar no WhatsApp. Quando eu falo que o gerente dele vai poder falar com ele diretamente... Dá até um desespero. Nossa, só falta chorar de emoção, entendeu? Mas é uma questão de conhecimento. E você só absorve isso passando esse período aqui. Porque hoje em dia tá cheio de gente chegando aqui hoje querendo entregar um conhecimento que nem eles têm, porque não viveram a experiência, ou o processo, na verdade. E o processo, entendeu? Verdade. E querem falar que não conseguem intermediar, assessorar, mas terceirizando ou quarteirizando, entendeu? Sabe, colocando um monte de gente para fazer um monte processo, de coisa. Sim. Encarecendo para o cliente dele final, obviamente, porque obviamente todo mundo vai ganhar nessa linha de execução. Sim. E ele, ao mesmo tempo, não consegue colocar a responsabilidade sobre o processo. Porque se a corda romper, ele vai falar assim, não, mas quem fez pra mim foi tal pessoa. É ruim, né? Entendeu? Eu acho que trazer essa segurança pra quem tá chegando aqui muda todo o jogo, né? Porque assim, a pessoa chega num país que ela não tem noção do que é. E ela tem o dinheiro. E aí, quem procurar, né? Qual o primeiro caminho? Com quem falar? E aí você ter esse trabalho para oferecer de uma forma personalizada, já muda o jogo, porque assim, é igual a todo lugar, né? Se o pessoal fala, tem isso, tem aquilo, depende muito aonde você vai, com as pessoas que você fala, com as pessoas onde você vai procurar o trabalho para fazer, e o relacionamento de confiança também, porque eu acho que quando você traz para você essa responsabilidade, o cara sabe, poxa, eu vou falar com o Danilo, porque ele já me trouxe soluções. Exato. Se você trouxe solução para um cliente uma vez, você ganhou a confiança, e se você ganhou a confiança, você agora tá aí para poder trabalhar, para poder entregar sempre. Então acho que isso muda muito, porque é assustador mesmo para quem às vezes a pessoa não teve um estudo, né, para ter um crescimento financeiro, às vezes para ter um rendimento. Às vezes a pessoa ganha uma herança, milhões, e aí eu faço o que com isso? Exatamente. Quem você vai confiar para gerir isso? Ou para te auxiliar e como desenvolver isso? E uma coisa que eu prezo muito, e eu acho que eu também foco em me relacionar com pessoas que têm essa mesma mentalidade, eu considero o meu nome e a minha reputação como um dos meus maiores ativos. Sim. E eu zelo muito por isso. Porque quando você trabalha nessa indústria de investimentos, você está falando de retorno, e retornos extremamente mensuráveis.
se você falhar naquilo, dificilmente você tem uma segunda chance, né? Você tem que estar muito bem alinhado em termos de argumentação e transparência com o seu cliente, para que você possa cogitar ter uma segunda chance. Mas eu não quero nem dar a oportunidade de precisar de uma segunda chance. Tem que dar certo. Tem que dar certo. O plano A é não ter plano B. É isso aí. Basicamente isso. É isso aí. A gente aprende muito isso até dentro do nosso grupo de sócios, que não tem plano B. Plano A mesmo, porque você tem que fazer bem feito, você tem que encontrar quais são as saídas, você tem que entregar um resultado e as coisas têm que acontecer. Ponto final. Exatamente. E para isso você tem que trabalhar, você tem que se dedicar. E é muito importante. Eu vejo que as pessoas às vezes só vê o lado bom das coisas, né? Estou nos Estados Unidos. Qual foi, assim, os principais desafios para você aqui na América? Primeiro de tudo foi o idioma. Que é um choque. Olá, você chega, hoje quem quer imigrar tem que colocar na balança o desafio do idioma. A gente chega aqui, eu não tive educação técnica, eu estudei inglês no Brasil 6 meses, fiz 6 meses de Wizard, eu não sabia nem pedir coca direito quando eu cheguei aqui. Mas eu, até devido à maneira que eu emergi nos Estados Unidos, eu tinha parente, eu tenho um primo que mora aqui também, e eu morei com um americano na casa dele 3 meses. Né? Como a gente chama de roommate aqui, você aluga um quarto, mora lá. Teve que aprender. Aquilo ali é uma imersão. Você vai, como é que você pede uma vassoura pro americano? Essas horas que você passa os perrengues. Quando é que você vai a primeira vez no hospital? Como é que você explica onde tá doendo? Nossa! Assim, essa foi, sabe, as primeiras barreiras. Distância da família também machuca bastante aqui, é um desafio grande. A gente passou um bom tempo aqui sem poder voltar ao Brasil por questões de visto. A gente tinha visto, a gente passou todo o nosso período aqui até hoje 100% legal nos Estados Unidos. Sim. Mas nós passamos por momentos que a gente não podia sair do país para não perder o nosso status legal daqui por causa dos vistos. Sim. Assim, até chegar hoje no Green Card, na cidadania que a gente já está adquirindo, foi muito processo, plantamos demais, foi muitas lágrimas por trás desse processo. Eu brinco no meu projeto pessoal também de podcast, que é o Bastidores da Sorte, que a gente fala, né? Ninguém vê isso. Não. Ele fala assim, não, hoje tem sorte. Ninguém vê. Eu trabalhei tanto que encontrei a sorte no meio do caminho. Então, assim, esse tipo de desafio e essa disponibilidade que você tem que ter, né? Realmente arregaçar a manga e trabalhar, a gente fala disso. Eu já tive semanas nos Estados Unidos de trabalhar 84 horas na semana. Gente, 84 horas de trabalho. E o pessoal às vezes dá mole achando que foi fácil. É uma coisa que a gente muda muito nossa mentalidade quando a gente está aqui. A gente consegue mensurar muito bem quanto a gente está rendendo. Porque aqui a gente recebe por semana, geralmente, e a gente recebe só pelo que a gente entrega. Trabalhou, recebeu, não trabalhou, não ganha. Então, assim, você sabe cravado quantas horas você está trabalhando. Então, assim, quando você fala que você trabalha 80 horas na semana, você sabe exatamente quanto foi dolorido trabalhar aquelas 80 horas para receber aquele salário. Então, assim, essa entrega também, né, essa vivência agrega muito para você, primeiro, valorizar o seu tempo e valorizar o tempo do outro. Sim. É muito importante pra gente aqui, por isso que você vai em advogados, aqui, o brasileiro se assusta quando chega a primeira vez, porque a hora do advogado de atendimento aqui, 350, 400, 500 dólares a hora. Mas o pessoal tem que entender quanto tempo demorou para ele absorver aquele conhecimento, para ele poder transferir ele em 1 hora por 500 dólares. Sim. Então, assim, parte do meu trabalho hoje também é isso. Eu faço consultoria. Como é que eu vou dar 10, 15, 20 horas de consultoria? Como é que eu mensuro quanto vale o meu conhecimento? O meu tempo que eu vou gastar desenvolvendo? E também o quanto que você investiu. Exatamente. Assim, é barato ou caro eu cobrar 20 mil dólares numa consultoria para desenvolver um projeto de $500 mil? Verdade. Entendeu? Então, assim, quem está entregando mais para quem? Tem essa dinâmica. Por isso que é importante, quando a pessoa vai procurar um profissional, identificar, né? Que tipo de profissional eu quero? Porque, assim, às vezes a pessoa só fica procurando preço e não procura valor. E depois vai gastar muito mais. Porque depois, para poder corrigir tudo que fez de errado, quanto isso vai custar? Exatamente. Porque às vezes a pessoa chega aqui, quer começar, não, quer arrumar jeitinho, né, pra tudo. E não tem jeitinho pra tudo. Você precisa procurar uma pessoa que tem condições técnicas para que você confie, que te oriente, para que você faça aquilo que é correto. Ponto. Você vai economizar tempo, dinheiro e vai ter um resultado positivo, com certeza. No processo de consultoria, para mim, é aquele
jargão básico. Quem fala em planejar, planeja para falhar. Porque quando eu começo a falar com meus clientes, eu geralmente pego o processo na fase da ideia. É um sonho ainda, eu chamo, na verdade, nem ideia, é um sonho. Você tem que pegar tudo aquilo, colocar em ordem, fazer a viabilidade daquilo e ir para um business plan. Então, tem muita gente que fala assim, poxa, mas 3 mil, 4 mil dólares no business plan? Para um projeto que ele vai botar 400, 500 mil dólares, ele tá dolorido de colocar 1% daquele investimento no desenvolvimento, no planejamento daquilo. Para se organizar, né? Então, assim, brasileiro às vezes apanha demais aqui porque eles querem muito pagar para ver. Ah, não, eu sei de tudo, eu dei certo no Brasil, eu vou dar aqui também, eu sou empresário há tantos anos. E é o que mais tem, são essas empresas quebrando por conta de falta de planejamento. Pessoas também que estão fazendo a transição, vem do Brasil como CLT e chega aqui, como aqui é a terra do empreendedorismo, a pessoa fala, não, lá nos Estados Unidos é fácil, eu vou empreender. Mas não planeja capital de giro, não planeja nada da estrutura operacional da empresa, faz isso na época errada, no final das contas o fracasso vai quebrar igual aí vai voltar empresas. chorando para trás e achando, não deu certo e acaba não entendendo. Exatamente. E qual a dica aí que você dá pro pessoal do ramo imobiliário, hein? Fala aí, o que é? O pessoal fala, vou para os Estados Unidos, vou comprar, quero morar, e aí? Ramo imobiliário nos Estados Unidos você tem que ter muita clareza do que você realmente está comprando. Tem muita gente que, infelizmente, às vezes se contamina por ego. Então, a primeira coisa que você tem que se limpar é dessa ilusão, né, de, quero ter a minha casa na Disney. Se você tem dinheiro sobrando para isso, tá tudo certo. Legal. Não tem problema nenhum. O problema é quando você quer fazer isso e quer que ela renda ainda, entendeu? E você não fez um investimento alinhado com aquilo. Então, entender a casa nesse momento como um negócio ou como um patrimônio, né, um ativo aí, que a gente não consegue, se ela não te gera receita, não é nem um ativo, é um passivo. É, né? Um passivo, porque você está só pagando energia, gastando e tal. Quando você quer converter um investimento desse num passivo, tá ok, você ter o recurso, mas o problema está em quando você quer tirar o investimento dela. Então, assim, analisar profundamente os números, ter o histórico de rendimento desses investimentos, ver as seguranças que você tem. Se não der certo, como é que eu liquido isso? Quanto custa para liquidar esse investimento? Tem alguma outra opção? Quando eu falo de investimento com os meus clientes, eu preciso entender, primeiro de tudo, a tolerância de risco dele. Sim. Até mais do que o capital disponível. Porque você tá ok de um ano você ganhar 12% e no outro você ganhar 5%, porque o mercado pode virar? Você não tem estabilidade no tipo de investimento que você está entrando? Tenho. Então tá tudo bem. Mas tem gente que chega aqui e investe o dinheiro de uma vida, porque vendeu a empresa toda no Brasil, liquidou o patrimônio inteiro, converteu em dólar, derreteu por 5, chega aqui, quer comprar uma casa de veraneio, quer fazer alocação de Airbnb e acha que aquilo vai ter uma receita estável. E não tem. Então, mas quanto que a gente sabe profissionalmente que existem vários outros produtos que sim podem entregar isso para ele de uma maneira estável, né? Então, a gente está falando de renda passiva, a gente está falando de crescimento patrimonial, a gente está falando de alavancagem ou não? Então, tem de tudo. Então, essas dicas para mim são muito importantes. Muita gente vindo de fora hoje se concedendo títulos, né, de construtor, de incorporador, de tudo aqui, e não passaram, né, não tem histórico, não tem prova social para isso. Então, estar atento a esse tipo de informação e escolher um profissional com reputação, com história e principalmente vivência, né, para poder te assessorar isso. Porque se o seu profissional começa a ficar em dúvida do que ele está dizendo, então ele não sabe exatamente o que ele está falando, entendeu? Então, é preocupante nesses cenários e dar valor ao seu dinheiro, né, ao seu patrimônio, para você ver o que você está fazendo aqui e como é que você vai realmente prosperar nos Estados Unidos. Eu vejo a sua dedicação aí com o pessoal, com os clientes aí na parte de investimento. Eu mesmo pude compartilhar com você reuniões e eu vi como você se dedica em tentar entender o cenário do cliente para que você dê o caminho, para que você oriente. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque às vezes é aquilo que você falou, o ego, né, tá peraí, vamos ver, né, você precisa, dinheiro parado, patrimônio parado que não te dê retorno, é só um passivo, não é nem um ativo, né, não tá te dando retorno nenhum. Então, assim,
eu fico muito, muito feliz mesmo em saber, Danilo, o tanto que você se dedica naquilo que você faz e quanto que tem de resultado nos clientes que você atende. Então, acho que o resultado dos seus clientes é muito legal, porque você vê que as pessoas estão satisfeitas, as pessoas vê que deu lucratividade, que é isso que você está buscando, entregando para as pessoas, e isso faz toda a diferença. Então, você veio para um país, aconteceu nada como você planejava, mas você se dedicou, se dedica todos os dias, que a gente sempre fala, quando você melhora todos os dias 1%, até o final do ano você melhorou 365%. Mas sempre no formato do quê? De entregar o melhor, buscar informação, ver o que está mudando, sempre atento à inovação. Então, acho que essa sua pegada de inovação, de dedicação e de buscar conhecimento mesmo faz toda a diferença. E o nosso bate-papo, gente, passa muito rápido, sabe? Passa rápido demais, demais, demais. Então, a gente já está terminando aí nosso podcast e eu quero mesmo que você fale aí para essa galera, manda um recado aí do Danilo pro pessoal falar assim, olha, esse cara é o cara igual eu o admiro, porque é muito legal você estar sentado à mesa com pessoas que você admira. E eu admiro muito o Danilo com tudo que ele entrega e de ver os resultados que acontecem. Então, a gente só não admira sem ver os resultados. A gente realmente participa desse resultado. Então, eu fico muito, eu tô me achando aqui, né, nos Estados Unidos, aqui no estúdio dele, gravando esse podcast, chama que é show, e a história dele vale ouro mesmo. Então, assim, parabéns por tudo aquilo que você vem se dedicando e se dedica todos os dias, viu, Danilo? Isso é muito bom. Obrigado, e acho assim também é um prazer compartilhar hoje com você, né, da sua história, da autoridade que você criou dentro da sua indústria, todo o desenvolvimento que você fez, o sucesso que você alcançou. Hoje o projeto do Chama Que É Show, que é uma marca registrada da já virou. Que acabou de ser passa, Chama Que É Show. É isso aí. E todo mundo sente a sua energia, você contamina os ambientes, assim, é muito legal dividir isso com você, poder também trabalhar com você em projetos, né, paralelos com clientes, atendendo, compartilhando dessas nossas influências, dessa nossa mentalidade também. E falando dos clientes, eu acho que para mim a métrica que dá maior gratidão para mim é conseguir ver que os meus clientes viram meus amigos. É isso aí. Que eu tenho a chance de viajar, eu poder ir almoçar na casa de um, jantar na casa de outro, sabe? Que eu tenho liberdade de ir e vir sem ter preocupação com a minha reputação, com o que eu fiz ou deixo de fazer. Então, assim, essa paz de espírito de entregar o meu melhor para todos que eu trabalho. Então, assim, quem está pensando hoje, é meu recado, assim, Estados Unidos não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho muito importante que quem está pensando em vir para cá, pense em todos os elementos só. Eu tenho uma visão muito analítica de operação, então, assim, entenda quais são os seus desafios imigratórios, financeiros, idioma, toda essa parte de vivência. Tem filho, não tem? Onde vai estudar? Onde não vai? Que coisas que você está disposto a abrir mão? Então, tem gente que o filho vai para academia, tem natação, faz isso, faz aquilo, futebol, e não vai ter certas coisas. Tem gente que se frustra porque não vai ter, não vai ter auxiliar do lar, né, empregada doméstica em casa. Então, assim, pensar nisso e planejamento, pessoal. Entenda quanto que o seu poder financeiro realmente te projeta aqui, tá? Os Estados Unidos é extremamente próspero, né? É um país que tem uma taxa de juros baixa, então ele não entrega naturalmente retornos tradicionais de investimento com tanto potencial quanto outros países com a taxa de juros mais elevada, mas você consegue muitas oportunidades aqui onde a multiplicação de rendimento ela acontece. E você fazendo da maneira correta, você consegue prosperar aqui. A gente tem diversos exemplos e é um lugar que você realmente consegue sair do 0 ao 1 milhão se você tiver dedicação e empenho. Muito bem, muito bem. Você sabe, né, que eu vou me planejar, hein, Danilo? A sua casa é a próxima que a gente vai comprar a gente tá aí, ó, a gente tá aí, estamos planejando, porque é isso, se você pode sonhar, você pode realizar. E cada vez que eu gravo um podcast, eu fico muito emocionada de ouvir as histórias das pessoas e saber que todo mundo conseguiu porque trabalhou, porque se dedicou, porque entregou o seu melhor, e isso faz toda a diferença. E eu estou feliz da vida, porque é o meu primeiro podcast fora do Brasil, e eu tenho certeza que o Chama Que É Show, ele vai para o mundo todo, porque é isso mesmo, porque
nós falamos com os seres humanos. E a humanidade, ela precisa de uma conexão, ela precisa de pessoas boas. E eu tenho certeza que quando a gente chama alegria, chama felicidade, chama conectividade, chama prosperidade, e escrevemos o show da nossa vida, que todos os dias nós somos os protagonistas do nosso show, isso faz toda a diferença. Então, estamos muito felizes. Fala a sua rede social, Danilo, para as pessoas te procurar aí, ó. Procura esse cara, peça informação e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fala aí, o pessoal pode me achar no Facebook, no Instagram, também no LinkedIn, daniloaquino.invest. A gente pode colocar depois lá também na legenda. E pode entrar em contato comigo, tem dúvidas sobre investimentos, sobre alavancagem patrimonial nos Estados Unidos, toda a parte de aquisição de bens aqui. Posso auxiliar vocês, desmistificar isso e traduzir esse mercado americano para vocês com o maior prazer. Uhul! Esse é o cara, gente. Então, curta esse podcast, compartilha. O meu Instagram, sou Rosângela Costa. Vem comigo e chama que é show! Valeu, Danilo!